Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, falando do Evangelho, pelo Evangelho e principalmente vivenciando o Evangelho, né? Porque sem ele, sem a doutrina espírita, eu costumo dizer assim, sem a doutrina espírita na minha vida, eu não estaria mais aqui com vocês. Isso é uma certeza, né? Então foi a doutrina a minha última chance. Falei assim, ó, vai lá na barriga espírita para ver se dá jeito. Sempre falo isso, porque realmente se não fosse, não daria jeito, né? Então é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje vamos falar de um verbo. Esse verbo, eu não sou professora de português, mas gosto de verbos. E verbos de ação. Vocês gostam de verbos de ação? Gosto. Então nós vamos falar de um verbo de ação. Apesar dele parecer um verbo inerte, mas ele é um verbo de ação. Mas a pergunta que eu tenho para vocês é: nós estamos em dias agitados, conturbados e violentos? O que vocês acham? Sim? Sim? Sim. O que a gente faz para mudar esses dias? Agitado. O que a gente faz para mudar um dia agitado? O que a gente faz para mudar um dia conturbado? Vocês sabem que eu gosto de perguntas, né? Mas eu também gosto das respostas, viu, gente? O que eu faço para mudar um dia conturbado? O que é um dia conturbado? É um dia nublado? Não. É um dia ensolarado? Não. É um dia com tempestade? Não. O que é um dia conturbado? É o dia que está conturbado? É o dia que está conturbado? Não. Quem é que está conturbado? Essa é a questão. Então os dias não estão conturbados, nem agitados e nem violentos. Quem estão conturbados, agitados e violentos somos nós. E aí eu falo assim, será que a gente não tem conturbações diárias? Quem é que te deixa conturbado? Quem é que te deixa conturbado? Minha esposa. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza que ia sair uma pérola dessa. Mas foi tão rápido que a gente não precisou nem esperar um pouquinho, né? Eu tinha certeza que a tua esposa te deixava conturbada. Mas também na minha calma também. Olha, ela te conturba ou ela te acalma? As duas coisas. Eu acho que o problema é ele, viu? É isso. Porque assim, não há nada fora que possa tirar a tua paz. Se a sua paz estiver com problemas, o problema não é quem está fora, o problema é quem está dentro. Então, não é a sua esposa que tira a sua paz, que te conturba, nem que te dá paz. Porque ninguém tem esse poder de nos tirar e de nos dar. Quem se conturba é você mesmo. Porque não importa o que o outro te faça, o que importa é o que você faz com o que o outro te fez. Essa é sempre a questão. A luz azul tem algum motivo? Sim. Tem? O que mais? Agitados. Quem que fica agitado? É o dia? Nossa, hoje meu dia está agitado. É o dia que está agitado? Não. Somos nós que agitamos. Como que a gente acorda? A gente acorda tranquilo. Como que a gente tem acordado nos últimos tempos? Eu quero que alguém me diga a verdade. Quero ver quem vai falar a verdade. Como que a gente acorda ultimamente? Primeira coisa que você faz. Ó, uma pessoa sincera. Pega o celular. O que é que o celular faz com você quando você acorda? Te deixa agitado. Então quem te deixou agitado foi? O celular não, o celular está quietinho lá parado. Quem pegou ele foi você. Certo? E quem deixa os dias violentos? Por quê? Porque nós somos violentos, sim ou não? Não.
Eu adoro quando as pessoas falam que não são violentos, porque não são nem nesse planeta. Não deviam nem estar encarnados aqui. Mas Dani, eu não levanto a mão pra ninguém. Tudo bem. Levanta a língua, abre a boca. Eu costumo dizer que tem gente que não levanta a mão, mas quando levanta a língua dá chicotada pior do que a mão. É assim ou não é? Faz fofoca? É violento. Vocês sabiam que fofoca é um tipo de violência? Vocês sabiam que fazer comentário da vida alheia não é fofoca? Comentário da vida alheia é violência? Sabiam disso? Vocês sabem que tipo de energia e vibração vocês emanam quando vocês estão falando da vida alheia? Então somos violentos ou não? Então cuidado quando você fala que você não é violento. Porque quando eu falo que eu não sou violento, eu ainda não olhei para dentro e vi lá o que precisa ajustar. E nós estamos na era do espírito. Que era essa, Dani? Aquela era em que você vai ter que se olhar no espelho, olhar para dentro e ver tudo que está ruim. Caldeirão está fervendo, não está? Tá ou não está? Quando o caldeirão ferve, tudo que está lá embaixo, todas as impurezas que estão lá embaixo vão. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. Porque é nessa hora que a gente consegue libertar as impurezas. Deixar ele embora. Tratar. Tá bom? Então, os dias estão maravilhosos. Basta você olhar todo dia, quando você acordar, que dia lindo. Porque a natureza continua trabalhando dentro do seu curso natural. O planeta foi feito para isso. Ele está ótimo. Trabalhando da melhor forma possível para quem? Para nós. Então os dias estão maravilhosos. O que está diferente somos nós. E é para isso que a gente está reencarnado num período de transição planetária. Nesse período é o período em que nós vamos passar de planeta de provas e expiações para um planeta regenerado. Quando a gente está saindo de provas e expiações, ainda tem provas e expiações para a gente resolver? Principalmente para nós que estamos encarnados nesse período. Ainda tem prova, ainda tem expiação, tem dor, tem ranger de dente, tem sofrimento. O problema é como que a gente vai passar por esse período. A questão é, vai ter, não vai dar para fugir. Se você fugir, vai atrasar todo um processo. E se atrasar o processo, vai receber a cartinha. Já contei para vocês da cartinha que nós vamos receber? Ninguém sabe da cartinha? Aquela cartinha, gente, a cartinha de convite a se retirar do planeta. Quem quer receber essa cartinha? Eu não quero. Mas 2/3 dos espíritos vinculados ao planeta Terra receberão a cartinha. Vão ser convidados a se retirar do planeta. Mais da metade, né? Mais da metade dessa plateia vai receber a cartinha. Eu quero ser a pessoa que não vai receber a carta, que vai falar assim, ó, aprovada a ficar. E a gente precisa fazer o esforço para que viemos. E é esse esforço que a gente precisa fazer. E hoje a gente vai falar de um verbo que, ai. Quem aqui gosta? Hã? Quem aqui gosta de esperar? Tem alguém aqui que gosta de uma filinha? Mas vocês estão numa fila, vocês sabem, né? Nós estamos esperando muitos e muitos milênios para esse processo de transição planetária. E a gente vai cair agora, mas a gente precisa começar a voltar a praticar o verbo esperar, aquele que a gente não quer mais. Nós estamos numa era tecnológica, onde tudo é, ó, se o Google demorar 2 segundos, você já fica nervoso, não fica? Fica ou não? Tira a internet de alguém aqui, o que acontece?
Internet caiu. E aí? E é como a gente está, perdendo a habilidade de esperar. Mas o grande lance de tudo isso, né? O grande segredo da vida não é aprender a esperar? É ou não é? E por que a gente está perdendo essa habilidade? Sabe por quê? Porque quando eu paro para esperar, eu tenho que observar algumas coisas ao meu redor. E a hora que eu paro para observar, principalmente olhar no espelho, olhar para mim, olhar ao meu redor, o que está errado, eu gosto do que eu vejo? Então, não se engane. Hoje, o maior número de horas que você passa na internet jogando tempo fora, porque a gente joga muito tempo fora na internet, se fossem tempos, né, em que eu estivesse estudando, fazendo alguma atividade, Dani, mas eu faço, será mesmo? Será que você não está se distraindo só para esquecer tudo aquilo que você precisa mudar? Transformar, resolver? Porque a gente está aqui para resolver, gente. Resolver o quê? Problemas, situações, questões com pessoas. Eu acho tão lindo quando a pessoa vai na causa animal e fala assim, eu prefiro bicho do que gente. Eu prefiro o animal do que a pessoa. O animal está em prova e expiação? O animal fala para você o que ele tem para falar? O animal joga em você tudo aquilo que ele tem para jogar? Ele tem alguma coisa para se resolver do passado com você? Sim ou não? É mais legal viver com o animal. Porque o animal não vai me apontar o dedo. Mas você não veio para se resolver com o animal. O animal veio para te ajudar, mas não para te salvar. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Resolver questões. E resolver questões sempre são com pessoas. Mas eu preciso aprender a esperar. E aí, quando a gente volta lá, em Obras Póstumas, Kardec conversando com os espíritos falando do período de transição planetária, eu não me canso de falar sobre isso, porque a gente está chegando no pico, na hora H. Os espíritos deram duas características importantes para Kardec. Uma delas seria o aumento do suicídio, principalmente entre as crianças e os adultos. Essa é uma característica do período de transição planetária. Alguém aqui pode me dizer que nunca pensou em acabar com problemas? Vou acabar com o meu problema, vou desaparecer. Alguém aqui nunca pensou? Será que nunca vai pensar? Alguém pode levantar a mão e falar assim, nunca vou falar sobre isso. Sim? Estamos nesse período. Pessoas que você nem imaginava já se suicidaram. Crianças que você jamais poderia identificar. Eu, da minha mocidade espírita de uns anos pra cá, já perdi 4 jovens espíritas. Dá pra falar que a gente vai se salvar dessa? O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Se cuidar, não é assim? Como que a gente se cuida? Praticando algumas situações. E o verbo esperar é uma delas. Eu preciso aprender, voltar a aprender a esperar. Para que as coisas realmente aconteçam na nossa vida. E é para isso que a gente está aqui. E aí quando o Divaldo fala assim, 2025 e 2026 vai ser o maior ápice de suicídio no mundo. Tá longe? Será que pode chegar na minha casa? Sim ou não? Se vai ser a maior causa morte do mundo, provavelmente vai chegar na minha casa. Pelo menos um pensamento a respeito.
Então eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar primeiro de quem? Nós mesmos. De mim. E depois cuidar de quem está à minha volta. Então a gente precisa de uma coisa muito importante. Além de cuidar da alimentação, de ir para a academia, de fazer várias coisas, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Para que eu faça valer a minha reencarnação. E foi para isso que a gente renasceu. Tá? Mas esperar tem alguma coisa a ver com esperança? O que vocês acham? Tem ou não tem? Tem. A esperança é a ação de saber esperar. Essa é a grande questão. Então, esperar é um verbo de movimento, apesar das pessoas acharem que é um verbo parado, né? Que tem que ficar ali parado, esperando. Não, é um verbo de ação, porque move a nossa esperança, tá? E aí, como uma boa educadora, não dá como não trazer o significado de esperança. Esperança é uma crença emocional. Se é uma crença emocional, eu consigo ver a esperança? É uma crença emocional na possibilidade de ter resultados sempre positivos. Não dá para falar assim, eu tenho a esperança de que vai acontecer alguma coisa ruim. Isso não é esperança, isso é pessimismo, tá bom? Então é sempre positivo, relacionado a eventos e circunstâncias da vida pessoal, tá? Está relacionado a uma expectativa sempre positiva, ao ato de confiança em algo ou em alguém. É uma das 3 virtudes cristãs relacionadas à fé, à esperança e à caridade. Toda vez que eu falo assim, eu tenho esperança, eu estou falando que eu tenho fé. Quem tem fé, então, tem esperança? Sempre. Não dá para caminhar com esperança sem fé, e sem fé e esperança. Tá? E, geralmente, quem é esperançoso e tem fé é caridoso. Tá? Sendo a esperança a grande consoladora que dá suporte às relações humanas. O que é dar suporte? Suportar, apoiar, levantar as relações humanas. Então vocês acham que ser uma pessoa esperançosa é importante para você continuar vivendo? Sem esperança não vale a pena viver. Por isso aumentará o número de suicídios no mundo. Porque nós perdemos a habilidade de esperar, de praticar a esperança. E olha só que interessante, a saúde e a qualidade de vida das pessoas estão relacionadas a muitos fatores, entre eles os hereditários, os genéticos, alimentares, sedentarismo, fatores ambientais, meio ambiente, né? E aos hábitos. Mas, e eu gosto sempre da vírgula que vem o mas depois. Mas estudos comprovam que os fatores emocionais também têm um papel fundamental na vida dos indivíduos. Você pode cuidar de tudo isso aqui. Se você não cuidar disso aqui, já era. Não tem esperança. Então você pode cuidar da sua alimentação, fazer lá todos os exames todos os anos, cuidar do seu corpo, fazer tudo. Mas se você não tiver uma saúde mental, cuidar das suas emoções, trabalhar os seus pensamentos, o que é mais importante, porque são os pensamentos que acionam sentimentos e emoções, tá? Você não consegue ter saúde. E o grande fator que hoje já se estuda, vocês viram a NET semana passada? Viram a NET Guimarães aqui semana passada, não foi? Foi. Quem segue ela sabe que hoje o estudo é: não existe doença sem que não tenha fundamento nas questões emocionais. Então, quem provoca a doença em você? Nós mesmos. Nós mesmos. Tá? Então esquece todo o resto. Tudo bem? Viram como é importante ter esperança e praticar o verbo esperar? Porque sem ele a saúde fica ruim.
a doença se instala. E aí é difícil reverter essa situação. Quanto mais tempo eu ficar nessa situação, mais difícil é reverter. Tá? Assim vemos que aqueles que têm um caráter pessimista, desesperançado, estão mais propensos ao... É fato isso ou não? Ai, mas eu conhecia uma pessoa que teve infarto, mas ele era tão otimista. Tem certeza? Você consegue dizer que conhece uma pessoa? Não. Você pode ver com ela 50, 60, 70 anos. Você não conhece o íntimo. Por isso, os Espíritos explicam lá no livro Rumo do Mundo de Regeneração, época do Covid. Lembra o Covid? Lembro. Eles relatam que estavam nos hospitais no pico da Covid. E entravam lá pessoas com todos os sintomas do Covid. Eram tratadas e em 2 dias desencarnavam, sem a Covid. Mas morriam com um fator chamado Covid. Mas não tinham o vírus. Por quê? Fatores emocionais. Já ouviram falar de medo? Tudo aquilo que você teme, você atrai. Só que detalhe, não tinham o Covid. Porque pessoas morriam em 2 dias, 48 horas. O vírus era tão fatal que matava em 48 horas. E tinha pessoas que nem cócega faziam. Tá lá, o livro tá lá para todo mundo ler. Então eu preciso cuidar de fatores preponderantes que vão me trazer saúde e não doença. Que são os fatores emocionais, que começam lá nos meus pensamentos. Então se eu perguntar para você agora, o que você está pensando? Você vai falar que está pensando tanta coisa bonita, né? Não? Quanto ao câncer, alguns fatores emocionais se destacam. Incapacidade de manifestar sentimentos. Conhecem pessoas que são incapazes de manifestar sentimentos? O câncer se instala. Tendência para o pessimismo. Isso aí é só para o pessoal lá do outro centro, que essa parte não é para vocês. Tudo bem? Tendência ao pessimismo. Aqui ninguém tem essa tendência, tenho certeza. O desânimo. Ninguém é desanimado aqui. É só o pessoal do outro centro que vai receber a cartinha, né? De convidado a se retirar, né? Desespero face aos problemas. Quando o problema veio, eu sempre gosto de fazer é uma charge que existe, né? O problema chegou. Adianta eu me descabelar? Adianta eu me desesperar? Vai resolver o problema? Não. Só vai piorar, não vai? Ou atrasar. Então, muita calma nessa hora. O verbo esperar te ajuda demais. Espera. E vai dar certo. Mas você tem que esperar. Tá? Depressão, ausência de projeto de vida. E esse é um interessante. Dani, mas eu já tenho 70 anos, para que eu vou ter um projeto de vida? Todo mundo precisa ter um projeto, um objetivo, para o que eu preciso continuar vivendo. Seja ele a curto prazo ou a longo prazo. Eu preciso continuar vivendo e eu preciso ter um plano, um objetivo. Porque eu quero chegar lá. Porque se eu não tiver um objetivo, qualquer lugar, até desencarnar. Para que viver se eu não tenho aonde chegar? Então nós precisamos ter um projeto de vida. Seja ele qualquer, não importa. Crie um projeto de vida, onde você vai chegar lá. Não importa o que seja. Produzam esse objetivo. São fatores que favorecem o aparecimento do câncer e também do surgimento de metástases. Isso já é tudo comprovado cientificamente.
O que eu trago é sempre comprovação científica, tá? Cada vez mais constata que desespero, mais estresse, que não é para vocês, é o pessoal do outro centro, são considerados como fatores emocionais preponderantes no desfalecimento do sistema de defesa do organismo. Como que é chamado mesmo? Sistema? Por isso, pessoas desencarnavam em 48 horas e outras pessoas nem cócega fazia. Por causa disso aqui, ó. Umas se desesperavam e entravam em sistema colapso de estresse no corpo. E aí o sistema imunológico caía. O vírus se instala, mata rapidamente. E outras pessoas que não tinham nem medo, nem desespero, nem estresse, nem cócega fazia. Teve gente que teve Covid e nem sabe. Tem ou não tem? Sim. Diante de tantas evidências, a esperança tem se destacado como um apoio fundamental e catalisador no processo de cura e de conquista da felicidade do ser. Eu poderia trazer aqui inúmeras situações, histórias verdadeiras de pessoas que curaram doenças degenerativas, cânceres em último estágio, só trabalhando aonde? Em si mesmo. Porque vocês lembram que a esperança está ligada à fé? Como que a gente mede a nossa fé? Vocês sabem que existe um medidor de fé? Fala assim, você tem fé? Tenho. Vamos medir sua fé? Quem aqui gosta de medir fé? Sabe como que se mede a fé? Problemas. Eu te dou testemunho, aquele que vai te mexer com todas as suas entranhas do corpo. É assim que a gente mede a fé. A gente não, né? Aonde é medida a nossa fé. É dessa forma que a gente sabe quem é esperançoso, quem não é, quem tem fé e quem não tem. Mas a fé é grande, é do tamanho do grão de mostarda. Quem vai dizer é você. Através das dificuldades que você vai enfrentar. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Tem alguém no planeta encarnado hoje que não vai passar por prova e expiação? Não tem. Então é dessa forma que a gente mede a fé. Eu preciso medir a fé de alguém? Eu preciso medir a minha. Então, quer curar alguma coisa? Começa a trabalhar aqui, ó. Para que eu chegue aqui na felicidade. Tem como? O que vocês acham? Tem como? Tem. E essa habilidade é dada para todo mundo. Não tem uma pessoa que não tem essa habilidade. Tá? Hoje a esperança é considerada como uma eficaz terapia no tratamento contra a depressão e outras doenças do corpo físico. Quer ser curado de qualquer coisa? Começa a praticar o verbo esperar em ação, trazendo esperança, projeto de vida para você chegar lá. E vai chegar. Isso quem diz são os espíritos, não é a Dani. Tá? A esperança é o remédio eficaz para suportar, dar suporte para qualquer sofrimento, enfrentar a dor e encarar a morte com serenidade. Nós espíritas já encaramos a morte com serenidade, sim ou não? Sim. Deveríamos. Não quer dizer que você não vai sentir dor, não quer dizer que você não vai sentir saudade, não quer dizer que você não vai chorar. Porque até hoje eu choro pela perda de um irmão. Dói, dá saudade, mas eu não sofro por isso. Não é uma coisa que eu vou perder vida por causa disso. Mas eu encaro a morte com serenidade, porque eu sei que ele está vivo em plena atividade espiritual. Essa é a doutrina consoladora que você segue. Então nós precisamos encarar a morte com serenidade, enfrentar a dor e suportar o sofrimento. O que é suportar? Dar suporte, carregar. Ele está lá e eu vou carregar.
Até quando? Não sei. Eu preciso saber esperar. Tá? Quem possui esperança tem força para superar qualquer situação e cria condições favoráveis para construir uma vida feliz e saudável. Vocês já viram que a pessoa que é esperançosa, ela cria o tempo todo condições para construir uma vida feliz e saudável? Já perceberam que pessoas que têm esperança estão o tempo todo, não, vai dar certo, é assim. Só que as pessoas estão perdendo essa habilidade. E é por isso que os Espíritos pedem para que a gente fale sobre o assunto. Que nós não podemos perder essa habilidade de esperar com a esperança. Tá? Porque senão não vale a pena viver. Né? O comportamento indevido da atual humanidade, nós estamos com um comportamento indevido, sim ou não? Sim. Da atual humanidade, pode levar a um grande caos. Pode ou não pode? Pode. Será? Mas a salvação e a evolução da Terra estão asseguradas por um plano maior. Quem é que está no leme dessa embarcação? Quem? Jesus. É o governador dessa grande nave chamada Planeta Terra. Vocês acham que ele perdeu a mão? Não. Jamais. Então, o nosso comportamento poderia levar a um grande caos. Mas Jesus tem um plano maior para nós. Graças a Deus. Por forças extraplanetárias que superam infinitamente as das trevas. Por mais inteligentes e manipuladoras que estas possam ser. Não tenham medo do inimigo, que muitas vezes somos nós mesmos. Quem é teu inimigo, gente? É você mesmo que se sabota o tempo todo. Como é que um espírito trevoso chega perto de você? Quem dá a chave para ele? Quem chama ele? Se não você mesmo, com os seus pensamentos, com sentimentos e emoções desconexas. É ou não é? Mas se eu posso me conectar a espíritos superiores, o que eu preciso fazer para isso? E é essa a grande chave que a gente precisa virar. Aos seres despertos, cabe aperfeiçoar a sintonia com as leis evolutivas superiores e com a hierarquia espiritual, para efetivamente servir a um propósito maior. Foi para isso que a gente reencarnou, para servir a um propósito maior. Primeiro para mim, depois para o outro. Né? Sabendo que o verdadeiro governo da Terra é invisível, interior, conhecedor dos ciclos cósmicos, nós estamos num ciclo cósmico. E Jesus sabe o que a gente está passando. Ele sabe de cada um. E que invariavelmente nos conduz para a evolução. Então, tudo que está em crise é para melhorar. Dá para ter esperança quando eu penso assim? Se está difícil é porque vai melhorar. E vai, gente. Porque quem está no leme? Jesus. E com ele não há nada que dê errado. Então, esperar realmente é a ação de esperança. E já tem gente usando o verbo esperançar. Olha que lindo. Vamos esperançar? O que vocês acham? Vamos? Esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados sempre positivos. A esperança requer uma certa perseverança. Acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações do contrário. O sentido de crença deste sentimento o aproxima aos atribuídos à fé. Então, esperançar é ter fé. Tá bom? Porque nós temos quem? Jesus. Já pararam para pensar que Jesus não desistiu de você? Mesmo sabendo toda a problemática que você carrega, todo o seu passado duvidoso, rebelde, infantil, Jesus não desistiu de você. E Jesus, nestes dias de inquietação e desassossego, é a esperança
que domina os espíritos, e a paz, que penetra nos corações. Sem Jesus, nesse período de transição planetária, não vai dar. Apresentem Jesus aos seus filhos, aos seus netos, aos jovens, aos idosos, para que eles tenham a esperança de continuar vivendo. Porque 2025 e 2026 está aí. E nós não queremos perder ninguém para a falta de esperança. Porque nós somos co-criadores com Deus. E assim Ele nos fez para continuar tudo aquilo que Ele criou. Ou não? Jesus é a luz do mundo. Quem o segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. E nessa noite rogo a Ele que nos dê força e coragem para conseguirmos movimentar a nossa esperança para termos vida e vida em abundância. Uma boa noite a todos. Agora eu vou convidá-los a fecharem os olhos. Neste momento, Senhor, em que nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre amado, modelo e guia, nós rogamos a Ti e à espiritualidade aqui presente, o Espírito protetor de cada um que aqui está, para unirmos os nossos corações, elevarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para buscarmos em Jesus saúde, esperança, compaixão, fraternidade, equilíbrio, paz e amor. Que a Tua luz, Senhor, caia sobre nós como chuvas de luz, abençoando os nossos corpos físicos e perespirituais, para que efetivamente nós possamos cumprir com a nossa programação reencarnatória, esquecendo pensamentos e sentimentos que nos causam dor, e elevarmos os nossos pensamentos para o mais alto possível, porque foi para isso que nós renascemos. Porque Tu não desistiu de nós, Senhor, por acreditar que nós podemos ser cada dia melhores e por estar sempre nos impulsionando ao crescimento. Rogamos a Ti, sê conosco, Jesus, agora e sempre. Abençoa-nos com a Tua luz de amor. Que assim seja, Senhor.